natalícias, caralho. Oh, não tinha combinado, sabes que eu não sou muito Vai parecer bem a forçar, se calhar. Vamos gravar tudo outra vez. As pessoas podem achar que o consumo de ovos, leite ou mel é inofensivo, uma vez que teoricamente não envolve a morte do animal, mas na verdade não é bem assim. A verdade é que estas indústrias podem ser bem mais cruéis do que a própria indústria da carne. Isto porque ambas as indústrias mantêm os animais em péssimas condições, eles são tratados como meros objetos, mas na indústria dos ovos e do leite, eles acabam por precisar dos animais vivos para esta produção e portanto eles têm uma vida mais longa com mais sofrimento. Neste vídeo vamos falar-vos em particular sobre a indústria dos ovos. É que pode parecer-nos natural, a galinha põe os ovos, que não estando fertilizados supostamente não têm nenhum propósito, por isso não haveria nada de errado com o consumo pela nossa parte, os humanos, mas a verdade é que a questão não é assim tão simples. Vamos supor que se trata de uma galinha que até vive num quintal e é bem tratada. É aceitável consumir os ovos que esta produz? O processo de pôr o ovo é mesmo muito desgastante para a galinha, tanto a nível fisiológico como nutricional. Principalmente a nível de cálcio, porque ela precisa de tirar o próprio cálcio dos seus ossos para construir, entre aspas, a casca do ovo. Pelo que, para de alguma forma compensar este desgaste, é normal para a galinha, quando o ovo não está fertilizado, comer o próprio ovo que ela pôs. Caso não tenha a oportunidade de o fazer, por os ovos estarem constantemente a ser-lhe retirados, o corpo delas vai responder de forma a produzir ainda mais, o que leva a que o seu corpo fique bastante debilitado e, consequentemente, vai encurtar tanto a qualidade como o seu tempo de vida. No caso das galinhas que são vítimas da indústria dos ovos, elas são tratadas como meros objetos, são apenas um meio para atingir um fim, e esse fim é fazer o maior lucro possível, por isso o seu bem-estar é secundário. Nestes armazéns, as galinhas são empilhadas em jaulas umas em cima das outras, e mesmo em caso de indústrias cage-free, elas não estão em jaulas, mas estão amontoadas num armazém, não tendo espaço para fazer movimentos naturais, como por exemplo abrir as asas. Elas não são sequer expostas à luz solar para que não fiquem demasiado ativas. Isto porque, como qualquer ser senciente, as galinhas, quando estão expostas a estas condições, elas ficam num estado de stress terrível. Elas, como estão tão coladas umas às outras, é normal que entrem em situações de conflito e ataque entre elas, ou mesmo que arranquem as próprias penas. Razão pela qual é uma prática nestas fábricas cortar-lhes os bicos, para evitar que elas causem ferimentos umas às outras ou elas próprias. Para lhes cortarem os bicos, usam uma lâmina a temperaturas muito altas ou mesmo laser infravermelhos sem qualquer tipo de anestesia. E ao contrário do que geralmente se pensa, o bico é uma parte bastante sensível, por isso conseguem imaginar o quão doloroso isto é. Por causa deste procedimento, muitas das vezes elas nem conseguem comer com as dores e podem até desenvolver infecções. As galinhas que são produzidas em série hoje em dia põem cerca de 300 ovos por ano. Isto apenas porque foram resultado de vários cruzamentos e manipulação genética, visto que esta espécie originalmente apenas punha 12 a 13 ovos por ano. O que muitas pessoas podem não se aperceber é que pôr um ovo para uma galinha que não foi fertilizada é equivalente à menstruação de uma mulher. E tal como nós, elas deviam apenas ovular de 12, no máximo 13 vezes por ano. Estas alterações genéticas, a ração que lhes é dada e as condições em que estão mantidas, como é o caso de estarem sempre às escuras e com o movimento restringido, faz com que aumentem muito de peso. E isso, juntando à falta de cálcio devido à produção excessiva de ovos, faz com que os seus ossos fiquem extremamente frágeis e que partam muito facilmente. Por isso o que acontece muito regularmente é elas simplesmente partirem as patas. Infelizmente, quando partem as patas, elas continuam lá, não há ninguém que esteja preocupado com a sua saúde ou que lhes ofereça algum tipo de tratamento. Como podem imaginar, estando dezenas de milhares de galinhas no mesmo sítio, elas obviamente vão ser obrigadas a fazer as necessidades no próprio sítio onde estão. A acumulação de urina e fezes vai levar então à libertação de amónia dentro do armazém, pelo que é mesmo muito frequente as galinhas que estão lá fechadas uma vida inteira acabarem por desenvolver infecções respiratórias e também oculares. Em relação aos machos, esses não são economicamente viáveis porque não produzem ovos nem crescem o suficiente ao ponto de poderem ser mortos na indústria da carne e, portanto, eles são descartados. O processo de seleção do sexo do pintainho é feito como se fosse um processo de reciclagem. Eles passam todos num tapete rolante e são escolhidos os machos e escolhidas as fêmeas, e no caso dos machos, como eles não são úteis para a indústria, como eu já tinha referido, eles acabam por ser mortos. As práticas mais comuns para os matarem é triturá-los vivos
ou então colocá-los em sacos todos juntos e eles acabam por sufocar. Em alguns casos também são gaseados com gases tóxicos. Depois, quando as galinhas deixam de produzir ovos e então deixam de ser lucrativas para a fábrica, elas são levadas para abate. Isto normalmente acontece ao fim de 1 ou 2 anos, quando esta espécie tem uma esperança média de vida de 15 a 20 anos. Na verdade, as galinhas e os galos conseguem ser animais muito dóceis quando são bem tratados, sendo que algumas pessoas até os têm como animais de estimação, afeiçoando-se a eles tal como qualquer um de nós se afeiçoaria a um cão ou um gato. Não que, obviamente, a inteligência seja uma condição para qualquer ser senciente ter direito à vida, mas vou dar só alguns exemplos para desmistificar aquela ideia de que esses animais são estúpidos. Um estudo concluiu que 93% das galinhas conseguiam rapidamente aprender a gerir, por exemplo, a fome, de forma a ganhar qualquer tipo de recompensa. Por exemplo, se esperassem mais para ir comer, poderiam comer mais e teriam mais tempo para se alimentar. E esta capacidade lógica só é adquirida por um humano normalmente aos 4 anos de idade. E são também capazes de se orientar usando a altura e a posição do sol ao longo do dia. Mantê-los em condições desumanas e sujeitá-los aos procedimentos que nós referimos é completamente desnecessário, tendo em conta que nós não precisamos de ovos para ser saudáveis, muito pelo contrário. E de facto, a quantidade de ovos que a população está a consumir é absolutamente ridícula. Só para vocês terem noção, no Reino Unido são consumidos 29 milhões de ovos por dia. A única maneira de nós pararmos com esta exploração é deixar de consumir os ovos. E existem imensas alternativas que vocês podem usar em substituição dos ovos, tal como o tofu, que vocês podem usar para fazer pratos semelhantes aos ovos mexidos, e para bolos e outros doces também existem alternativas. Esperamos que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil. Deixem gosto, partilhem e subscrevam e vemo-nos no próximo.